entrada da direita, Juquinha na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já veio, bate no comando, correu, bateu o Toninho, tentou o Zico, fechou, subiu, cabeceou e gol! Fala galera do Distrito Rubro Negro, que tá falando Alexandre DRN para mais um vídeo do Distrito nessa segunda-feira aí, né? A gente vai fazer uma reprise rápida aí do final de semana do nosso Mengão, mas antes de mais nada, você que ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, cara, se inscreva no canal, que é muito importante pra gente a sua inscrição, não custa nada, não paga nada, é só você apertar o botãozinho e pronto. Tá bom? Então a gente fica pedindo isso aí, mas é para valorizar mais o nosso canal, valorizar o nosso trabalho, que a gente fica sempre buscando informações do Flamengo para você. E com os vídeos saindo, você vai receber as notificações. Não esqueça de apertar o sininho para ficar sempre atento em tudo que se passa aqui no Distrito Rubro Negro, tá certo? Quero mandar um abraço aí pro Júlio DRN pelos vídeos que ele fez semana passada aí, né? O Flamengo veio em Brasília, jogou contra o Juventude, ele se prontificou a fazer os vídeos. Em breve aí vamos ter os vídeos do Paulo DRN, o Paulo está se organizando aí, já conversei com ele, está se organizando para que em breve os vídeos do Paulo vai começar também a estar aparecendo aqui no Distrito Rubro Negro, tá bom? Então, e você que ainda não é inscrito no canal, aproveita aí e dá essa força pra gente, que é muito importante pra gente do Distrito Rubro Negro, beleza? Eu separei alguns assuntos aqui. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre o jogo de ontem, né? Flamengo e Avaí, lá na ressacada. O Flamengo nunca venceu lá no Sul, né? Lá no estádio do Avaí. E o Flamengo ontem conseguiu um jogo que venceu por virada, né? 2-1, 2 gols de Pedro, né? Assistência do Arrascaeta, mais passe do Gabigol, né? Então, assim, até vai ter uma discussão, né, que o Gabigol perdeu muito gol ontem, no jogo de ontem, né? A gente vê que o Gabigol ele está numa posição nova, né? Ele aceitou essa posição, né? Até mesmo para poder entrar com o Pedro, porque se ele não tivesse aberto mão da vaga dele ali na frente ali, eu acho que o Pedro não entraria no time do Flamengo como ele está hoje. Então o Gabigol ele praticamente ele está correndo mais, ele está se esforçando mais para ver essa parceria, essa dupla Pedro e Gabigol juntos, porque o Gabigol sim ele está numa posição diferente, né? A gente vê que ele está um pouco mais afastado do gol e está carregando a bola. E isso está sendo, a gente percebe que isso está sendo o quê? Uma novidade para o Gabigol. Ele sim consegue acertar alguns passes, inclusive ontem, né, os passes veio do Gabigol direto para o Arrascaeta, né, com a finalização do Pedro, mas a gente vê que o Gabigol ainda está pecando muito quando acontece cara a cara, vai para frente do gol, a finalização dele tem que treinar mais um pouco. Não sei se ele está deixando esse processo de homem de área, vou dizer assim, o atacante não esquece de fazer gol, né, mas a gente vê que a maioria dos gols que o Gabigol conseguiu fazer num período não tão longe, a gente vê que todo mundo servia muito bem o Gabigol dentro da área, ele era matador, botava a bola para dentro, não precisava fazer muita coisa, 1 ou 2 toques no máximo na bola, empurrava para dentro. Agora que a questão está precisando dele estar dando mais passes na bola, isso parece que está complicando um pouco a ação dele dentro de campo. A gente percebe que ele está mais afastado do gol, ele vem, quando ele tem uma oportunidade, ele está vindo numa distância muito mais, vou dizer assim, muito mais longe do que quando ele era o cara da área, né? Então, assim, o Gabigol, ele tá tendo eu acho que ele tá tendo essa certa dificuldade de tentar associar o que ele era com o que ele é hoje, né? Então, ele carregando a bola e indo para a direção do gol, eu tô vendo que ele tá ele tá se atrapalhando um pouco. Acho que essa que é a questão. Não estou dizendo aqui que o Gabigol tá ruim, enfim, vocês estão me entendendo. O Gabigol é muito importante para o Flamengo, né? É um cara que tem raça, é um cara que tem muita vontade de ganhar. Você vê isso contra o Atlético Mineiro, o jogo de ida lá, aquela vontade, falando que o jogo de volta vai ser aquilo tudo, e realmente foi aquilo tudo, né? É a raça dentro de campo, isso motiva, ele tem o sangue, ele tem o DNA rubro-negro, isso que é importante pra gente, tá? O que a gente a questão toda que a gente tá falando, é só a questão de perder muitos gols, que o Gabigol, ultimamente, ele tá perdendo muitos gols, e isso aí, num jogo que é muito importante, tá num 0 a 0 alguma coisa, ele perde um gol desse, cara, a gente vai ficar muito chateado,
né? Sorte que o Pedro fez os 2 gols, né, conseguiu matar o jogo tranquilo, mas se dependesse dos gols perdidos, né, do Gabigol, acho que a situação poderia ter sido um pouco mais complicada, né? Até porque o pessoal esqueceu um pouco esse momento do Gabigol de cantor, né? Porque o Pedro está fazendo os gols, né? Isso é claro, isso é uma questão muito óbvia do assunto, né? Que antes, quando o gol não estava saindo, o Pedro não estava sendo escalado para ficar exatamente ali na frente, todo mundo estava falando que o Gabigol te trocou de profissão, esqueceu de fazer gol, agora virou cantor, né? Agora que o Pedro está fazendo os gols e nós estamos conseguindo chegar nas vitórias, o pessoal esqueceu esse momento do Gabigol, mas, né, acaba tocando no assunto que ele ainda continua perdendo muitos gols quando ele tem a chance de estar finalizando uma partida, quando ele tem a chance, ele cara a cara no gol, o chute dele não está saindo conforme tem que sair, então assim, essa que é a questão, tá bom? Mas deixando claro, o Gabigol é muito importante para o Flamengo, então só essa melhoria, talvez só essa função mesmo de botar a bola para dentro que ele tem que caprichar um pouco mais, entendeu? Beleza? Vamos agora falar sobre um assunto aqui, sobre a Flá TV, né? A Flá TV infelizmente foi hackeada novamente hoje, né? Então assim, passaram até vídeo do Elon Musk, né? Então na Flá TV, e isso tem que, o departamento do Flamengo de tecnologia, principalmente da parte que cuida do YouTube, tem que estar verificando, né, esse processo de senha, como é que eles estão tratando isso, porque está sendo muito fácil então acontecer esse hack, né, hackear o canal do Flamengo. E isso aí é sério, porque uma hora ou outra talvez eu não vai conseguir mais buscar esse canal, né? A primeira vez que aconteceu, o Flamengo foi junto ao YouTube e conseguiu resgatar os vídeos e conseguiu recuperar o canal novamente. E novamente acontece o mesmo problema com a Flá TV, né? Hackeada, né? E agora tem que ver novamente, buscar os acessos, buscar os vídeos e capturar tudo novamente, né? Então assim, eu acho que está tendo uma falha aí, né, na senha principalmente, e tentar resolver isso. Nós tomamos bastante cuidado em relação a isso. Agora imagina um time, um canal do Flamengo, né, e tendo esse tipo de problema, é inaceitável, né? Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso aí. Agora vamos falar um pouco sobre as contratações do Flamengo, as contratações que estão em andamento, tá bom? Então assim, só para vocês entenderem, amanhã é o último dia de se inscrever para a Copa do Brasil, tá? Pode ser quantos jogadores quiserem, mas amanhã é o último dia. Eu acredito que o Wallace não consegue resolver esse problema de hoje para amanhã, tá? Então, o Wallace, né, que eu procurei saber, o problema todo é problema financeiro. Hoje o Wallace, o Flamengo está oferecendo 70% do passe do Wallace para ele vir jogar no Flamengo. Só que o Udinese, ele quer fazer a venda de 100%, não quer parcelar, né, a porcentagem. É 100% e pronto. É 8 milhões de euros, estão beirando a 9 milhões, mas o Flamengo falou que só paga de 5 a 6 milhões no máximo, e essa está sendo a negociação. Inclusive, os empresários do Wallace estão na Itália para tentar resolver nesse processo aí, esse imbróglio da parte financeira do Wallace. Isso aí está muito complicado mesmo. Eu acredito que não se resolva pelo menos para essa parte das quartas de finais da Copa do Brasil. Isso aí não. Talvez para a próxima fase. Mas, na minha opinião, eu acredito que, pelo jeito que está vindo, as coisas estão andando, o Flamengo não vai pagar o valor. Eu acredito que isso aí pode estar melando, né? Então eu acredito, não estou tendo tanta certeza que isso vai à frente, tá? Antes estava muito mais próximo do que agora, porque agora começou a se afastar um pouco e os valores não chegaram ao consenso da Udinese. Eu acredito que o Wallace não venha para o Flamengo. Essa é a minha posição aqui, né? Como a leitura de vários artigos, eu acredito que não venha. Pode ser que mude de hoje para amanhã, porque a verdade de hoje é mentira de amanhã, né? Isso aí é fato, né? Outro jogador que está prestes a chegar no Flamengo, mas teve bastante problema lá no time dele lá, foi o Guilherme Valelo, né? Ele abandonou o treino, abandonou o treino lá e não falou nem onde estava, não atendia celular, enfim, deu um escarcéu lá. E o jogador praticamente ele está com a vinda já pronta para o Brasil. O problema todo é que esse jogador, ele está querendo vir para o Brasil, inclusive o empresário dele, se fosse fazer alguma renovação com o time lá, o time ele tem que chegar próximo
ou até mesmo igualar o valor que o Flamengo está querendo efetuar, contratar o jogador como salário, né? O salário que está vindo do Flamengo é muito maior que o salário que esse jogador está tendo lá nesse país. Eu não gosto de falar o nome do país, porque esse país, todo mundo sabe, está tendo envolvimento lá de guerra, enfim, não vou tocar o nome do assunto. Mas, do jeito que a situação está, Valela vai estar acionando a FIFA, né? E o presidente do clube lá está praticamente achando que está sendo uma deslealdade do jogador, porque além dele faltou o treino, né? E está querendo utilizar de um artigo de benefício dele que é desfavorável ao time. Né? Então, com certeza, essa semana vai ter uma reunião, né, de hoje para amanhã, não sei, para tentar rescindir o contrato ou tentar verificar da melhor forma possível para esse jogador vir para o Flamengo. Então, nós temos esse problema aí, mais um problema, né, desse jogador que está querendo acionar a FIFA para poder sair do país. Aí não sei se ele vai ficar aqui um ano, vai tentar aumentar o prazo dele, do contrato dele com outro time para voltar depois e ficar mais um ano, não sei. Isso aí é o que vai estar acontecendo. Mas é por isso que esses dois jogadores, o Wallace e Guilherme Valela, ainda não estão certo com o Flamengo, tá bom? Outro assunto eu queria conversar com vocês é sobre o Pedro, né? O Pedro, ele está num momento muito bom, todo mundo sabe, a gente vê que o Pedro está querendo mesmo ir para a Copa do Mundo, isso aí é óbvio, não só nós torcedores, mas praticamente quase todos os torcedores dos outros times estão sim falando muito bem do Pedro, né? E pelo que eu soube aí, né, a comissão técnica do Tite começou a recolher dados, né, principalmente do Pedro, para a Copa do Mundo. Então nós não sabemos se é apenas um recolhimento de dados para saber se vai ou não vai, ou se já é algo previsto já para chamar o Pedro para a Copa. Né? Acabei de tomar a Coca ali, acabei voltando falando Coca, mas é para a Copa. Então assim, a gente vê também que o Dorival ele tá dando bastante chance para o Pedro, né? E o Pedro, cara, não foi para as Olimpíadas, isso é muito importante para o Pedro ir para a Copa do Mundo, até mesmo para subir mais a autoestima do jogador. A gente vê que ele está num momento muito bom, né? E ele conseguir conquistar esse sonho que é ir para a Copa do Mundo, acredito que vai ser, cara, a melhor coisa para o Pedro. E é muito importante isso para ele, né? E o Dorival dando essa chance para ele, né? O Dorival chegou num momento muito bom do Flamengo. Isso que é técnico, né? Isso não é sapo que pula, isso é técnico. A gente vê que o Dorival ele teve praticamente 13 jogos no Flamengo. Teve 9 vitórias, 4 derrotas. Ele teve 62,2% de aproveitamento em 13 jogos. Cara, isso é sem contar Carioca. Só que praticamente Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então, quer dizer, isso, o Dorival ele pegou o Flamengo em 14º lugar. Hoje nós estamos em 6º lugar. Tem uma evolução muito grande no time do Flamengo. Né? Teve 23 gols marcados e 13 gols sofridos. Então, assim, o Dorival conseguiu sim mudar a postura do Flamengo. E isso é interessante. E a gente vê a vontade dos jogadores, principalmente a do Pedro, a gente vê aí, né? E tudo é uma máquina, tudo é uma engrenagem. Tudo tem que funcionar para ocorrer muito bem. Né? Desde agradecer para o Gabigol tá fazendo uma função nova para abrir uma vaga para o Pedro, porque muito bem o Gabigol fala assim, não quero, não vou sair da minha vaga, e pronto, aí podia complicar mais ainda, mas o Gabigol tem que tirar o chapéu para ele nessa situação, porque ele abriu a vaga dele lá dentro da área, o Pedro ficar, e ele está fazendo uma função nova, né? E essa função nova aí, ele ainda está se adaptando, né? Acontecendo algumas falhas, pelo menos para marcação de gol, para finalização de gol, mas a gente vê que o Gabigol é um cara muito esforçado, é um cara que tem o DNA rubro-negro e com certeza aí ele vai estar acertando essas pontarias no momento certo, né? Falando aí agora de estádio, né? A gente teve uma surpresa, mas antes de mais nada, pessoal, eu quero deixar claro para vocês aqui. Aqui o canal Distrito Rubro Negro, ele não é a favor de política, tá certo? Não é a favor. Então, assim, poderia ser qualquer outro político que estivesse facilitando uma situação para o Flamengo adquirir seu estádio. E nós temos que comemorar, né? Então, assim, o presidente Jair Bolsonaro, ele já conversou com o pessoal da Caixa Econômica para ceder o espaço do gasômetro, né, para o Flamengo construir o seu estádio. Né? Então, assim, independentemente de qual seja a política, partido, então assim, aqui nós somos todo mundo iguais. Nós vestimos esse partido aqui, o Flamengo. Se é para beneficiar o Flamengo, se o Flamengo tem a oportunidade para criar o seu estádio, vai ser e vamos comemorar, independente de quem seja, tá certo? Então assim,
né, agradecer aí o empenho de todos aí, principalmente do presidente Jair Bolsonaro, o Landim, quem estava no envolvimento desse processo, que conseguiu fazer essa questão da construção do estádio do Flamengo, que é um sonho muito antigo, né, que precisa de muito documento, precisa de muita liberação para a construção, precisa disso, e tendo o apoio, pelo menos da base mais forte, eu acredito que agora sim vai sair do papel, e vamos torcer para os próximos capítulos ser mais benéfico para o Flamengo, esse momento de criar o seu estádio, que é muito importante para todos nós rubro-negros, né? Foi feita uma pesquisa, principalmente se era vantajoso o Flamengo ficar 35 anos cuidando do Maracanã ou abrir criar seu próprio estádio a partir do início, do começo, né? Em números, hoje o Maracanã ele custa para o Flamengo 24 milhões de reais anuais, né? Então, assim, isso é uma projeção para 35 anos, chega em torno de 830 milhões, quase 1 bilhão aí para o Flamengo estar mantendo o Maracanã dentro de 35 anos, né? É como se fosse um aluguel. O Flamengo iria estar utilizando o Maracanã, depois de 35 anos entregava o Maracanã, tá? Então, para a construção do estádio, ficaria muito próximo disso aí, ou um pouco mais, né? Mas seria a sua casa, né? A casa do Flamengo, o seu estádio. E foi colocado isso no papel. E é mais benefício o Flamengo fazer o quê? A construção do seu estádio do que pegar o Maracanã 35 anos para cuidar do Maracanã, né? Porque a partir de um período o estádio seria do Flamengo, não precisaria pagar mais nada. E isso que é importante, essa pesquisa. Isso foi feito na diretoria do Flamengo sobre os sócios, foram feito essa análise e constatou que fazer a abertura, fazer a criação do estádio a partir do zero sai muito mais importante, sai muito mais barato do que fazer a contratação do Maracanã, pegar o monopólio do Maracanã durante 35 anos, né? Então é muito mais vantajoso para o Flamengo criar o seu estádio. Qual vai ser o nome? Deixa seu palpite aí, talvez. E para terminar, né, quarta-feira é o dia do primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, né? Então, quer dizer, todos os ingressos já foram esgotados. Então o Flamengo não tem mais nenhum ingresso para venda. Então o Maracanã vai estar lotado, mais ou menos 66 mil ingressos vendidos, né? Com certeza que tem aquele que entra por gratuidade, né? Então, enfim, vai chegar na casa dos 70 mil, né, no Maracanã. E vamos torcer aí para o Flamengo nessa quarta-feira, fazer um bom jogo, sair com um bom resultado, para a gente voltar no jogo de volta lá na Arena da Baixada com um resultado muito positivo e a gente ainda conseguir jogar tranquilo e levar mais uma semifinal de campeonato da Copa do Brasil, para a gente chegar lá muito forte, para enfrentar talvez São Paulo ou enfim, né? Vamos pensar no Flamengo. Esse que é importante. A gente torcer para quarta-feira, para a gente sair vitorioso, para a gente jogar o segundo jogo mais tranquilo e marcar gol lá com tranquilidade, a gente passar muito fácil pelo Atlético Paranaense. Não vai ser um jogo, vou dizer assim, facinho para o Flamengo, mas é um jogo que eu acho que se o Flamengo mostrar as características dos seus jogadores, consegue sim sobressair sobre qualquer outro time aqui no Brasil. Tá bom? Pessoal, muito obrigado aí, né, escutar um pouco do Distrito Rubro-Negro, as minhas ideias, o que eu tenho para falar para vocês aí, tá bom? E se Deus quiser aí, o próximo vídeo aí, tá? Espero você, acione o sininho para você receber o vídeo da gente aí do Distrito, tá bom? Grande abraço e até mais. Pela quebrada da direita, Jutinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu, marca no comando, correu, bateu o Toninho, tentou o Zico, fechou, subiu, cabeceou e